A paz do Senhor, irmão. Mensagem de Deus para a sua vida trazer a palavra que se encontra em Levítico capítulo 26, versículo 14. O castigo da desobediência. Mas se me não ouvides e não cumprides todos estes mandamentos, se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto, porém, sobre vós terror e tísica, e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e a semearei debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e serei ferido diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assearei-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvides, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, que plantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua meses, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo e não quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feiras do campo, as quais os desfinhalharão, acamparão com o vosso gado, e vos reduzirá os poucos, e os vossos caminhos se tornarão deserto. Se ainda com isto não vos corrigides para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vós ajuntardes não vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isso me não ouvides e andardes contrariamente comigo, eu também, e com furor, serei contrário, e a vós outro, e a vós castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comerei a carne de vossos filhos e de vossas filhas, destruirei os vossos altos e desfararei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós, reduzirei as vossas cidades a desertas, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morarem. Espalharei vós por entre as nações, e desempanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas,
Então a terra vogará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estarei na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando os habitáveis nela. Quando aos que de vós ficarei, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aquele que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras das vossos inimigos, e pela iniquidade de seu pai, com eles serão consumidos. Mas se confessares a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessares que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomar eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e a terra me lembrarei, mas a terra na sua assolação deixada por eles folgará no seu sábado, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando ele na terra dos seus inimigos, não rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-lo e invalidar a minha aliança com ele, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor dele, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhe ser bom Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Aqui nesta palavra vem falando sobre o castigo da desobediência. Quando a gente desobedece, a gente temos castigo do Senhor. Quando a gente desobedece a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a gente recebe castigo. Por causa disso, nós não estamos fazendo o que é reto. Muitas pessoas não estão. Vai ter castigo do Senhor. O próprio Jesus Cristo está dizendo aqui na palavra que todos nós vamos receber o nosso castigo do Senhor lá no céu. E aqui na terra estamos recebendo por causa da desobediência. Por causa disso, da nossa desobediência aqui na terra, a gente recebe castigo do Senhor. A gente recebe o castigo da desobediência, e isso é o doloroso em nossos corações.
A própria palavra de Deus fala. Levítico capítulo 26, versículo 14. Mas se me não ouvides e não cumprides todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto, porém, sobre vós terror e tísica, e febre e ardente, que fazem desaparecer a lustre dos olhos, e devinhar a vida, e a semearei debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outro, e serei ferido diante de vós, os inimigos, os que a vós aborrecerem, assenhorearei Sião de vós, e fugirei, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim, com isto, não me ouvides, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, que plantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, e vossa terra não dará a sua mese, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Aqui nesta palavra fala sobre a desobediência, que vai plantar, vai semear incansavelmente, mas não vai colher. Vai plantar ali incansavelmente, dia após o outro, dia e noite, para plantar, vai plantar e não vai colher nada. Isso é por causa da terra, por causa da desobediência do ser humano. O ser humano, quando desobedece a voz de Deus, quando desobedece os mandamentos de Deus, não vai colher nada. Vai plantar, mas não vai colher. E ainda diz mais, e vai dar aos inimigos. Os inimigos vão passar por ali e vai comer, vai plantar tudo que você plantou. Eles vão colher e vão comer. Quanto mais a gente desobedece a voz de Deus, até as pessoas que a gente não conhecemos, até os inimigos, tantas pessoas que a gente não conhecemos ali na caminhada, eles vão comer do fruto, eles vão comer dos frutos que a gente plantamos aqui na terra. A gente podemos fazer, plantar, mas não vai colher. Quem vai ser desobediente à palavra de Deus vai plantar, mas não vai colher. Por causa da palavra de Deus fala em nossas vidas. A parte mais dolorosa é plantar, querer plantar, fazer as coisas e não poder colher. Esta é a parte mais dolorosa do ser humano. Quando está nessa vida por causa da desobediência. Vai fazer tantas coisas, mas não vai colher nada. Esta é a palavra de Deus que nos fala. Este é os mandamentos de Deus, fala para a nossa vida. E eu acredito que Deus está falando com pessoas nesse momento aqui. Levítico capítulo 26, versículo 21. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais os desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e o vosso caminho se tornará deserto. Se ainda com isto não vos corrigides para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros,
e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada figadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e serei entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar a sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comerei, porém não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvides e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comerei a carne de vossos filhos e de vossas filhas, destruirei as vossas altos e desfararei as vossas imagens do sol, e lançarei vossos cadáveres sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Aqui vem dizendo sobre desobediência. Vai pagar preço 7 vezes mais, por causa de tudo que fizeram, de tanta desobediência, tudo aquilo que não é o reto dos olhos do Senhor. Quando a gente desobedece a voz do Senhor, quando a gente desobedece os mandamentos do Senhor, a gente paga preço. Pessoa que não faz a vontade do Senhor, a pessoa vai começar a pagar preço. Vai começar a pagar preço diante da palavra de Deus, não é na minha palavra. Porque a minha palavra ela passa, mas a palavra de Deus ela não passa. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor continua de pé. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela continua do mesmo jeito. Ela continua com as palavras de bênção em cada coração, e também com palavra de correção em cada vida. Tudo que a gente fala aqui na terra paga preço. Tudo que a gente faz aqui na terra, a gente vai pagar preço do Senhor. Deus, ele vai nos cobrar de nós. Deus, ele vai cobrar de cada um de nós tudo que nós fazemos aqui. E como diz aqui também na palavra, e comereis a carne de vossos filhos e de filhas. Aqui, se a gente olhar nessa palavra, quando fala sobre comer a carne do filho e da filha, se a gente olhar no Egito, tem um país aí já, que é na China, as pessoas de lá já comem animais. Todos os tipos de animais eles comem. Cachorro, rato. Outros tipos de animais eles estão comendo também. Se a gente olhar lá na palavra, lá tem vários tipos de deuses. Tem Deus rato, Deus sapo, Deus não sei o que. Lá tem vários tipos de deuses. Até deuses das crianças, imagino que deve ter lá. Se aqui está dizendo que vai ser lançado a parte das crianças na imagem de escultura, porque eu imagino que lá deve ter imagem de criança também. Você vê isso, é um lugar de ídolo. É o lugar que eles oferecem os seus animais, tudo que eles comem aos ídolos. Se a gente olhar na palavra de Deus, lá na China, ainda não chegou a esse ponto de comer as crianças. Mas eu imagino que vai chegar a este ponto, que aquele pai daquela criança vai pegar o filho da mãe e vai matar, sacrificar, matar e vai comer. Se a palavra de Deus está dizendo, é porque lá na China existe isso. Vai existir esse certo ponto que vai começar a comer a carne da criança. Vai começar a comer parte íntima da criança. Todas as partes da criança vai comer. E vai comer e não vai saciar. Porque vai passar ainda, vai ficar com fome ainda. A própria palavra de Deus está nos ensinando que eles vão comer e não vai saciar. Não vai sentir fome ainda. Vão comer e ainda vai sentir fome. Você vê como que é o ser humano.
ao que certo ponto que o ser humano chega. A palavra de Deus fala que até o certo ponto o ser humano chega. Levítico capítulo 26, versículo 31. Reduzirei as vossas cidades ao deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morarei. Espalharei voeis por entre as nações, e desempenharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e a vossa cidade serão deserta. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estarei na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou no sábado, no vosso sábado. Quando habitáveis nela, quando aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade na terra dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguiram. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aquele que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se confessares a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessares que andaram contrariamente para comigo. Aqui nestas palavras vem nos falando que quanto mais a gente andamos na presença do Senhor, quanto a gente fazemos a vontade, mesmo na desobediência, passa por tudo isso que está fazendo, que nos comendo coisas que não é certo fazer, de todos os sacrifícios, de todas as coisas que foi feito. Quando começa a fazer isso, vai começar a pagar preço. Desobediência perante o Senhor vai ficar 7 vezes mais por causa da desobediência, por causa de tudo que foi feito ali naquele lugar, em redor e de redor. A pessoa de Deus aqui está falando que quanto mais arruina, faz coisas erradas, da desobediência, paga preço 7 vezes mais. 7 vezes da desobediência. Fica ali fazendo cobrança, como diz aqui no versículo 28. Eu também com furor serei contrário a vós outro, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Será 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está nos falando. Quanto mais faz desobediência, mais paga preço, paga. Mas também quando chega aqui nesse versículo que eu acabei falando, no versículo 41, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, a infidelidade que cometeram contra mim, como também confessares as suas andares contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. E a terra, me lembrarei mais da terra
na sua assolação deixada por eles, folgará no seu sábado, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e as minhas almas, se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não me rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para descer por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, o juízo e a lei que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Aqui nesta palavra vem dizendo, essa parte final, que quando a pessoa vê e pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, Deus ele vai lá e perdoa todas as iniquidades, todas as infidelidades que foi feito. Se aquele povo que está fazendo tudo isso de errado ir até o Senhor e pedir perdão por causa da sua iniquidade, por causa da sua infidelidade que estava fazendo perante os olhos do Senhor, o Senhor ele vai atender, ele vai perdoar esta nação, ele vai perdoar esta pessoa. E o Senhor vai trazer toda a resposta de bênção para cada coração, para cada vida. A terra deles vai ser abençoada. A nação vai ser abençoada. A nação vai ser abençoada por causa da palavra de Deus. E eu acredito que todas as coisas que nós estamos fazendo aqui na palavra de Deus, ajudando pessoas através do Evangelho do Senhor, através da palavra ministrada, eu acredito que haverá resposta do Senhor Jesus Cristo sobre cada casa, sobre cada família, porque a palavra de Deus ela é justa, a palavra de Deus ela é fiel, e nós temos que reconhecer os nossos pecados, e até Deus e pedir perdão por causa da nossa iniquidade e da nossa infidelidade, diante dos olhos do Senhor. Porque se a gente ouviu, que nem ouviu essa palavra de Deus que eu trouxe hoje, se for ver mesmo da desobediência, como eu trouxe desde o começo da palavra até agora, no mesta final, a gente vai começar a entender que vale a pena ir até Deus e pedir perdão. Vale a pena chegar a Deus e pedir perdão, porque Deus ele nos perdoa de todas as nossas falhas, de todas as nossas transgressões, de tudo que nós fazemos de errado aqui na terra. Se a gente pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, ele vai nos perdoar. Ele nos perdoa a cada dia mais. E eu acredito que Deus está perdoando pessoas nesse momento, que está ouvindo essa palavra, que chegou até Deus e foi a Ele pedindo perdão. Ele está perdoando cada um de vocês que vão assistir esse vídeo. Porque a palavra de Deus ela é dolorosa. Tem palavra que não é tão dolorosa, mas tem palavra que corta a nossa vida. Se a gente ouvir, se a gente ler e meditar na palavra de Deus, a gente vê que tudo que está acontecendo no país, pela palavra de Deus, isso está para acontecer. Antes de acontecer, na palavra de Deus fala. Tudo que acontece nas redes sociais, nas televisões, em Apocalipse fala sobre isso. Sobre guerra, se a gente lê em Mateus, fala sobre guerra e rumores de guerra. Tudo que está acontecendo nesse mundo afora, e é bíblico, é da palavra de Deus. Por isso que nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que nós temos que reconhecer e pedir perdão pela nossa iniquidade e pela nossa infidelidade. Porque nós não somos fiel ao Senhor. Nós somos infiel por tudo que nós fazemos. Nós temos que tentar o máximo possível fazer o certo para o Senhor. Mesmo assim nós não conseguimos.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre. Amém, irmãos?